Boa noite, gente, né? Vocês já sabem quem fala aqui é a professora de Sociologia de vocês, Fabiana Castelo Branco, né? E a gente vai iniciar, tá certo? Nossa aula de hoje, exatamente agora já são 20 horas e 10 minutos, tá bom? E aí a gente vai discutir as questões dessa semana, tá certo? Para depois tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Mas no primeiro momento, antes de discutir as questões, eu queria dividir com vocês só um dos slides do PDF que eu mandei para vocês, tá certo? Que seria justamente essa paginazinha aqui que vai aparecer para vocês, tá certo? Vocês estão vendo aí? Chegou para vocês? Chegou, professora. Pronto, é justamente sobre que a nossa primeira questão, ela se trata desse autor aqui, né, tá certo? Do Joseph Schumpeter, né? E aí, queria retomar um pouco o que ele fala para a gente poder ir para as questões, tá certo? Então, o que é que o Schumpeter ele faz, né? Ele critica as teorias clássicas de democracia, que é aquelas teorias que vêm antes das teorias modernas, tá certo? Eu divido o slide bem direitinho, né, em teorias clássicas e contemporâneas, tá certo? E ele vem dizer o seguinte, ó. Ele vem justamente discutir, né, sobre aquela ideia lá de democracia e soberania popular, né? Aquela ideia das pessoas participarem, né, de forma ativa, de forma atuante e direta, tá certo? No processo democrático, né? E aí ele vem dizer por quê? Porque existe, né, certas coisas dentro da democracia que são incapazes, que parece até ficção, né? Ou seja, não é capaz de colocar em prática. Quais são essas coisas? Essa ideia de existência de bem comum. Por quê? Ele vem dizer que não existe, tá certo, gente? Essa ideia de bem comum. Às vezes o que é bom para mim, ou o que faz o bem para mim, às vezes não pode ser para outra pessoa. Essa ideia de bem comum, como bem para todos, isso não existe. Como também a ideia de universalidade da racionalidade dos indivíduos, tá certo? Para eles também não existe. Por quê, gente? E realmente, de uma certa parte, ele tá certo. Quando a gente fala em diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, seja ela religiosa, seja ela cultural, a gente vê que não existe uma universalidade sobre um determinado ponto, tá certo? Apesar de certos direitos, como o direito à vida, é um direito comum, é um direito universal, tá certo? Mas tem outras coisas que ele vem dizer que não é. Vou fechar aqui, tá certo, gente? Essa parte, tá vendo? Da apresentação. E aí ele vem dizer justamente isso, tá certo? Que isso não é universal, tá bem? Aí é dentro disso que ele vem dizer discutir que surge lá a nossa primeira questão do exercício. Tá bom? Vou abrir agora os exercícios para vocês, tá certo? Tá certo? Eu tô abrindo aqui com vocês, tá certo? O formulário dessa semana, não é isso? Que tem o tema democracia. Tá todo mundo tendo acesso aí, gente? Oi? Pode falar? O que foi? Essa é a nossa atividade dessa semana, né? Lembrando que essa live de hoje é para o quê? Para o pessoal do EJA, que está entrando, tá certo? Que é essa atividade. O pessoal do terceiro ano, que é essa atividade. E o pessoal do primeiro ano lá da Escola Nina Alves, que também é essa atividade. Tá certo? Então vamos para a primeira questão, já que vocês já estão vendo, né? Como sempre, nosso tema é democracia, já está aqui em cima o tema, né? Eu vi que 28 pessoas já responderam, tá bom? E aí, colocam como sempre e-mail, vocês vão colocar o nome completo de vocês, a série e a turma, tá bom? E aí a gente vem para a nossa primeira questão, que é justamente a questão lá do Schumpeter, tá certo? Que era a questão sobre o que a gente estava discutindo naquele slide anterior. Olha só. No sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros das elites políticas
em partidos e instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas altamente limitado, mas frequentemente retratado por uma intrusão indesejada no funcionamento tranquilo do processo público e da tomada de decisões. Aí aqui está a fonte, né, do Held, tá certo? Modelo de Democracia, Belo Horizonte, editora Paideia, de 1987, tá certo? E aí ele quer saber sobre o quê? Sobre o modelo de sistema democrático apresentado no texto, né? Apresentado por o Schumpeter, né? O que é que ele pressupõe? Como a gente já disse, ele é contra o que é a participação de todos. Então, se nem todos participam, quem é que vai participar? Né? Para ele, participa somente a administração direta, né? Quem é que lidera, gente, nossa república, nossa democracia direta, né? São, infelizmente, as elites, tá bom? Só o pessoal das elites. Por isso que o texto lá em cima está discutindo isso, tá bom? Essa é a leitura deste autor. E aí ele vem para a questão, né? O sistema democrático apresentado por esse autor, tomando como base esse textinho acima, e a gente pode tomar como base nosso slide também. O que é que ele pressupõe? Ele vê uma racionalidade comunitária, gente? Não, né? Como a gente já falou, ele é contra essa ideia de democracia participativa onde todos participem. Então, não é a questão 1. A adoção de institutos e plebiscitos ou referendo? Não, porque no momento que você vai um plebiscito ou referendo, todos participam, né? A condição de debates entre cidadãos iguais e do Estado, não. Como ele mesmo falou lá no slide, né, ele é contra o quê? Ele é contra uma democracia participativa. Então, também não é a questão C. Substituição da dinâmica representativa pela cívico-participativa? Não. Ele é contra isso, está bem claro lá no slide. Então, quem? Deliberação dos líderes políticos com restrição da participação das massas? Sim. Então, seria aqui a última questão, tá certo? Tá bem, gente? Seria a resposta. Está bem claro lá no slide e o texto aqui em cima vem reforçando. Dúvidas sobre essa primeira questão ou não? Não. É uma questão que já estava bem mastigada, né, gente? Tanto no textozinho, na videoaula que foi feita, foi gravada, como nos slides, como também tem no livro de vocês, né, no capítulo 7, como também já está aqui dentro da própria questão. E aí a gente vem para a nossa questão 2, né? Ele quer saber o quê? Qual dessas melhores definições aqui define a ideia de democracia, né? Como eu disse a vocês, essa semana a gente está trabalhando democracia, semana que vem na outra a gente vai trabalhar cidadania e direitos humanos, tá bom? Então, qual seria a que melhor representa? Tá certo? A forma que o Estado, em que o chefe de Estado tem acesso supremo ao poder como poder hereditário? Não, né, gente? Modelo de Estado, onde o chefe de Estado tem o poder hereditário, isso se chama o quê? Estado absolutista, né? O poder do rei, né? Isso não faz parte da democracia, tá certo? Então, não é a primeira questão. Tá bom? Segundo, governo revolucionário, que advém da Constituição de ditadura do proletariado? Não, né, gente? Quando a gente fala de ditadura, a gente se opõe, tá bem claro lá, até na nossa videoaula, se opõe a um modelo democrático, né? A ditadura é o quê? Parte de um modelo autoritário. E qual é o nome da ditadura, gente, que parte do proletariado, né? E vem do governo revolucionário. Isso se chama o quê? Comunismo, né? Socialismo. Então, também não seria essa questão, tá bom? Vamos para sistema político que promova a participação dos cidadãos no processo decisório político. Sim, né? Totalmente correta. Questão C aqui, ó. Vamos ver as outras duas. Sistema partidário que organiza a eleição dos governantes? Não, gente. Né? Não é um sistema partidário que vai organizar a eleição de governantes, né? A nossa democracia vai muito além do que decidir governantes, né? Vai o quê? Garantir direitos, né? Direitos humanos, né? O bem-estar do sujeito, né? Então, vai muito além do que eleição, né? Democracia não é só você garantir a eleição. A democracia vai muito além disso. Vai você garantir o que? A participação do povo em processos políticos, econômicos, sociais, vai muito bem além. Então, não seria a questão D, né? Vamos ver a questão E.
Sistema político que exclui a participação do exército, da igreja no processo decisório das eleições. Não, gente. Porque tá errado. Não é um processo que exclui, né? Ele é um processo que a democracia, que ele vê todos como iguais. Então, se ele vê todos como iguais, ele parte do princípio da igualdade, não é isso? Então, independente de instituição, se seja ela de exército, se seja ela religiosa ou não, todos vão ter o que? A mesma participação. Então, a resposta da questão 2 seria a letra C. Aí eu pergunto a vocês têm dúvidas sobre essa questão? A questão 2? Para a gente ir para a última questão? Só a Larissa não tem dúvida ou todo mundo não tem dúvida? Então, vou seguir para a terceira questão, né? Tá certo? Vocês veem que as questões, elas estão bem alinhadas, sempre as questões que eu faço, elas estão alinhadas com o quê? Com as videoaulas. E as videoaulas, queiram não estar alinhadas com o nosso livro, né? Adotado pela escola, tá certo? Dentro do contexto da disciplina, tá bom? E a última questão aqui é uma questão que foi elaborada pela Unicamp, tá bom? Que ela fala o seguinte: a igualdade, a universalidade e o caráter natural dos direitos humanos ganharam uma expressão política direta pela primeira vez pela Declaração da Independência Americana de 1776 e na Declaração dos Direitos Humanos pelo Homem e do Cidadão em 1789. Embora se referisse aos antigos direitos e liberdades, né, como a gente viu desde os clássicos, né, desde o período lá da Renascença, né, da Renascença, não me desculpe, é do Renascimento, né, já se discute direitos e liberdades, tá certo? Então, embora se referisse a esses direitos que já eram discutidos desde esse período, né, estabelecidos pela lei inglesa e derivados da história inglesa, o Bill of Rights, na inglesa de 1689, não declarava a igualdade, a universalidade ou o caráter natural dos direitos. Os direitos humanos são apenas por se oporem aos direitos divinos ou de animais, mas por serem os direitos humanos em relação uns aos outros. Essa é uma fala do Leigh Hunt, certo? Na Invenção dos Direitos Humanos, uma história, tá certo? Tá no livro Companhia das Letras, tá certo? Lá na editora da Companhia das Letras, é um livro de 2009, tá na página 19, tá certo? É um textozinho adaptado. Então, ele está falando de que aqui? Ele está falando que os direitos humanos, por mais que falasse, né, de igualdade, universalidade, isso nem sempre tinha sido discutido, né? E os direitos humanos, mas os direitos humanos vai além disso, ele não vai só para você se falar o quê? Quando surgem os direitos humanos, que ele é reforçado principalmente com a Revolução Francesa, né, gente? Com a Revolução Francesa, quando quebra-se o Estado absolutista e o Estado liberal, né? Quando esses direitos eles vão ser mais reforçados, né? E ele vai ser muito mais reforçado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Como uma forma de quê? De evitar que as pessoas, queira ou não, terminem, né, sofrendo como sofreram na guerra, né? E aí eles vêm justamente falar em direitos do homem, né? Direitos comuns, aquele que o pessoal chama de direitos naturais. E aí eles vêm voltar aquelas ideias lá da democracia clássica de se opor aos direitos divinos. Que seria lá o direito do rei, né? Que é o direito divino hereditário, né? Ou seja, quem poderia governar num estado absolutista? Somente o rei. Quando o rei morre, somente familiares do rei, né? Porque tem o sangue nobre, seria um direito hereditário, um direito considerado divino. Por isso, né, que os reis eram coroados pela igreja como reis, né? Isso é quebrado somente quando Napoleão Bonaparte, ele próprio se nomeia rei e ele próprio se coroa rei, né? E aí, com relação a esse texto acima, vamos dizer o que é correto, tá certo? Esse texto fala que a prática jurídica da igualdade foi expressa na Declaração da Independência dos Estados Unidos e assegurada. Aqui não tem a seção da questão toda, deixa eu marcar aqui. Pronto. Não vem pra mim as questões todas, tá vendo? Minha gente, que coisa. Deixa eu sair aqui, eu já volto, tá certo? Que não tá chegando pra mim a visão toda. Eu já
Vou sair dessa apresentação e já retomo, tá bom, gente? Deixa eu fechar aqui para vocês. Ok. Tá bom que a questão não tá chegando toda para mim. Aí eu não tô vendo para poder discutir com vocês. Tá bem? Mas por enquanto a gente não tá vendo lá aquela imagem. Eu pergunto a vocês, vocês têm alguma dúvida? Hein, gente? Sobre as questões anteriores ou sobre o assunto, pra gente não ir perdendo tempo. Não. Chegou para vocês, gente? Chegou a apresentação para vocês? Vocês estão tendo acesso? Não? Não estão vendo não a página? Sim, chegou? Chegou agora? O restante que não tinha chegou? Que às vezes demora um pouquinho, por isso que eu tenho que perguntar se estão todos vendo para poder continuar. Para você não, Larissa? Só a Larissa que não está conseguindo ver. Hein, gente? Só a Larissa. Vamos fazer o seguinte, Larissa, eu vou... Veja se chegou, se não chegou. Chegou, eu também. Você também tá ou não está, João Vitor? Então, deixa eu parar a apresentação e voltar de novo, para ver se vai. Certo? Vou colocar de novo para ver se vocês conseguem ver. Pra gente discutir a última questão, tá bom? Chegou, gente? Apareceu? Ótimo. Pronto, então vamos continuar agora. Tá certo? É porque às vezes, gente, tecnologia, muita gente usando, dá esses problemas mesmo, né? E aí a gente tem que refazer, desfazer, refazer para que tenha mais acessibilidade, né? Pronto, então, como vocês estão tendo acesso agora, vamos discutir a última questão, tá bom? E aí a gente vê, então, do que é que o texto acima fala? Da prática jurídica da igualdade que foi expressa na Declaração da Independência dos Estados Unidos e assegurada nos países independentes do continente americano? Não, né, gente? Além daqui, porque essa questão não está errada? Porque aqui, além da Declaração da Independência, ele vem falar também da Declaração dos Direitos dos Homens, né? Então, essa questão aqui não está totalmente correta. Por isso que não seria ela, tá certo? Apesar que aqui a gente fala da Declaração da Independência, mas aqui não está falando dos direitos do homem, tá bom? Por isso que essa questão seria errada. Tá bom? Questão 2. A lei inglesa, ao se referir aos antigos direitos, presenteava a hierarquia com privilégio exclusivo de nobreza sobre propriedades e castigos corporais como procedimento jurídico. Questão totalmente errada, né, gente? Tudo que se fala aqui, ela vai totalmente contra a ideia de direitos humanos, não é isso? Por quê? Porque os direitos humanos, ela vê o que? Ela se vê a igualdade entre todos, né? Todas as pessoas, independente de raça, cor, etnia, né? Elas têm os mesmos direitos.
porque uma vez que a lei é para todos, né? Então ela já se põe a isso. E também continua se contrapondo, né? Falando de castigos corporais, né? Os direitos humanos, ele vem justamente brigar, lutar e discutir, ser contra esse crime de tortura, né? Por isso que ele é contra a ditadura, né? Por isso que se diz que a ditadura ou intervenção militar seria algo antidemocrático, né? Porque são tipos de Estado, né? Eles entram nessa ideia aqui, né, de castigo corporais, de tirar a liberdade de expressão das pessoas. Por isso, não seria nenhuma das duas primeiras, tá certo? Vamos ver a questão 3. Questão C, tá certo? Ok. Tô acompanhando vocês no chat, viu, gente? Por isso que às vezes eu paro aqui. Então, olha só. Para a questão C, os direitos do homem, por ser direitos humanos, em relação uns aos outros, significa que não pode haver privilégios, nem direitos divinos, nem dever de prevalecer aos princípios de igualdade e universalidade dos direitos entre os humanos. O que vocês acham dessa questão? Questão correta, né, gente? Os direitos humanos é tudo isso que a gente já tinha discutido anteriormente, né? Não deve haver privilégio para ninguém, todo mundo tem que ser visto como igual, tá certo? Ah, professora, vocês podem dizer assim, ah, professora, mas na prática, né? Aí vocês podem até dizer assim, ah, professora, mas na prática, muitas vezes acontece, né? Algumas pessoas têm mais privilégio do que outras, né? Mas no momento que isso acontece, gente, isso fere a democracia, fere os direitos dos cidadãos, né? Porque os direitos de democracia, os direitos humanos, os direitos dos cidadãos, ele vê o quê? O princípio da igualdade. Então, se todo mundo é igual, não pode haver privilégios, não pode ter direitos divinos para ninguém, né? Tá certo? Os princípios de igualdade e universalidade de direitos vai para todos. O que é a universalidade de direitos, gente? O direito que eu tenho também é o direito que vocês têm, né? É como tá bem claro lá na nossa aula, tá bom? A gente tem que ter os direitos garantidos e nosso direito também não pode ferir o direito do outro, tá certo? Então, seria essa questão. Vamos para a última, tá bom? Para a gente ver porque a última estaria errada. No contexto da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem, tá certo? No contexto da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão significou o fim do antigo regime, ainda que tenham sido mantidos os direitos tradicionais da nobreza. Por que tá errada essa questão, gente? Porque quando se quebra, né, o fim do antigo regime, também é o fim dos direitos tradicionais da nobreza, né? Através dos princípios de igualdade, tá certo? A partir dos princípios da igualdade, tá certo, gente? É a partir dos princípios da igualdade que todo mundo vai ter os mesmos direitos. Então, se todo mundo vai ter os mesmos direitos, né, não existe o quê? Não existe a manutenção, ou seja, não pode ser mantido o direito da nobreza com relação à classe mais pobre, né? Por quê? Porque, às vezes, agora todos são vistos da mesma forma, tá bom? Tá bem? E também significou, aqui, a primeira parte está correta, tá certo? É o contexto da Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Significou o fim do antigo regime? Sim. Mas essa questão aqui de ser mantidos os direitos tradicionais da nobreza, isso não ocorreu, por isso essa questão está errada, tá bom, gente? E aí, essa semana, vou parando a apresentação aqui, essa semana são essas 3 questões, tá certo? Aí eu pergunto, vocês têm dúvidas sobre as questões, sobre o assunto também? Pode não ter dúvidas sobre a questão, mas ter sobre o assunto, né? E aí a gente tira as dúvidas.